porque o projeto do arcabouço fiscal ainda nem chegou ao Congresso, mas já gera muita polêmica. Então, sobre essa proposta, nós vamos conversar a partir de agora com o ex-ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, a quem agradecemos demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Perfeito. Senador, sobre o novo arcabouço, o senhor fez uma série de publicações na sua conta na rede social, inclusive o senhor escreveu o seguinte: um arcabouço baseado no aumento de receitas, que não prevê corte de despesas, não é um arcabouço fiscal, é um arcabouço fatal. Diante disso, senador, qual será o papel do Poder Legislativo? Que mudanças precisam ser feitas nesse projeto na avaliação do senhor? Olha, ajustes, né? Nós não podemos de forma nenhuma trazer um arcabouço que venha buscar apenas arrecadar mais recursos de um contribuinte que já está bastante sacrificado no nosso país, sacrificando as empresas, num momento de extrema dificuldade do país, em que o aumento do desemprego está acontecendo, as pessoas estão sem esperança, e um governo que só pensa em gastos, um governo que aumentou uma quantidade enorme de ministérios, de despesas, e que só pensa nisso. E que vem agora com arcabouço, porque nós só temos duas formas de aumentar receita com esse arcabouço que foi apresentado. Ou elevando os índices, os números das alíquotas de impostos do nosso país, criando novos impostos, ou então buscando, que é o mais absurdo, que é o que mais nos preocupa, arrecadar mais com a inflação. Olha que absurdo. Porque isso fatalmente acontece. Quando existe inflação, o governo arrecada mais. Então, o governo que só pensa dessa forma não pode contar com um sentimento de concordância no Congresso Nacional. Agora, justamente na tentativa, senador, de aumentar essa arrecadação, é preciso, segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que haja um aumento de arrecadação neste ano entre 100 bilhões e 150 bilhões de reais, até mesmo para conseguir cumprir com as próprias metas que estão nesse novo arcabouço fiscal, entre elas uma promessa de zerar o déficit, o rombo nas contas públicas já no ano que vem, já em 2024. E Haddad vem sinalizando com algumas medidas para aumentar essa arrecadação. Ele não fala, segundo ele pelo menos não está no radar do governo, um aumento geral de impostos, mas ele fala em tributação de setores que não são tributados ou que são desonerados por alguma razão. Ele vem defendendo a tributação de apostas online, defende também a criação de mecanismos para evitar a evasão fiscal no caso do comércio eletrônico, dentre outras medidas também. O senhor acredita que são medidas factíveis que podem ajudar a elevar essa arrecadação e proporcionar justiça fiscal? Como o senhor vê essas possibilidades? Olha, isso aí pode até aumentar a arrecadação. Eu também sou favorável à tributação de apostas online no nosso país, mas anda muito longe. A tributação de apostas no país vai, na melhor das hipóteses, vai ser em torno de 10 bilhões de reais. Até lá, para se chegar a 150 bilhões de reais, não tem o menor sentido. Eles estão de olho no bolso do contribuinte. E outros benefícios que foram prometidos, por exemplo, ao aumento da alíquota do imposto de renda, vai ser colocado de lado, né, por esse governo. Então, nós temos uma preocupação enorme em um governo que só pensa em gastar mais, só pensa em criar mais cargos, só pensa em proteger a companheirada, não vem a pensar em um país mais enxuto, um país mais com maior dinâmica e efetivo de ter um serviço público de qualidade que preste um bom serviço à população. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, no Congresso Nacional, concordar com isso. Nós recebemos o arcabouço, mas não tem como nós apoiarmos esse tipo de situação que pode levar o país a uma séria recessão. Agora, senador, falando um pouco da expectativa para essa tramitação no Congresso Nacional, na semana passada, na própria quinta-feira, o senador, colega de casa do senhor Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, concedeu uma entrevista a um podcast e ele disse com muita segurança que o governo tem maioria no Congresso Nacional para aprovar o projeto do arcabouço fiscal. Mas é importante a gente lembrar que não teve um teste para valer, né? O teste do painel para a gente ratificar essa informação compartilhada por Randolfo Rodrigues.
O senhor entende que o governo tem maioria, essa maioria que ele se refere nessas entrevistas, ou o senhor entende que o governo terá dificuldade? Olha, o próprio senador sabe que não existe. Hoje a base do governo, na melhor das hipóteses, chega a menos de 200 deputados na Câmara dos Deputados. Insuficiente para aprovar um arcabouço como está sendo apresentado. Um arcabouço que vinha prejudicar o país. A gente fica muito preocupado porque parece que é um governo que não estava preparado para assumir o comando do nosso país. Então não é um governo que foi capaz de fazer uma maioria suficiente na Câmara dos Deputados, até porque nós mudamos a forma de fazer governo. Um dos maiores benefícios e dos fatores mais positivos do governo do ex-presidente Bolsonaro foi acabar esse toma lá da cá, em que você entregava os ministérios de porteira fechada e com isso as pessoas apoiavam o governo. Hoje as pessoas estão tendo que prestar contas nos aviões, nos aeroportos, ao chegar às suas bases, e eu tenho certeza, esse arcabouço como está, não existe possibilidade de ser aprovado no Congresso Nacional. Agora, senador, vou aproveitar a presença aqui do senhor, que não são todos os dias que a gente tem o senador aqui para falar com a gente. A gente está acompanhando muito de perto essa questão que envolve o impasse do rito de tramitação das medidas provisórias. A gente tem, de um lado, entre os grandes envolvidos nessa disputa, a gente tem, de um lado, o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, colega de partido do senhor, e temos também do outro, Rodrigo Pacheco e o Senado, e ambos com ideias muito diferentes de o que seria o ideal em relação ao rito de tramitação dessas medidas provisórias. Hoje, pelo menos, uma reunião que instalaria a primeira comissão mista daquelas que foram acordadas entre governo e os presidentes da casa para avançarem, apesar da falta de acordo, essa reunião não avançou. Qual seria, senador, um acordo justo? Eu sei que o senhor é do partido de Arthur Lira e talvez o senhor tenha a mesma defesa que ele, mas como resolver esse impasse? Qual seria uma saída mais justa e rápida para resolver essa questão? Diálogo. Nós temos que ter um diálogo nas duas casas, deixar de lado as vaidades, deixar de lado as disputas regionais, como aconteceu. Nós estávamos com o acordo já fechado e por conta da disputa em Alagoas, nós deixamos de consolidar esse acordo no Senado Federal. E eu acho que eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, com esse diálogo, com as pessoas que estão envolvidas agora, nós chegaremos até depois da Semana Santa com esse acordo consolidado e para que o Congresso volte a funcionar na sua normalidade na apreciação das medidas provisórias. O que seria um acordo justo? A paridade das comissões mistas ou a proporcionalidade defendida por Arthur Lira? Olha, eu acho que uma coisa que pode acontecer é as votações serem separadas, que aí acaba essa discussão de paridade ou de proporcionalidade, como acontece nas votações de vetos, por exemplo, que vota na Câmara e vota no Senado. Aí acaba, você pode votar 50 deputados e só 10 senadores, que a influência das duas casas será a mesma. Agora, senador, tem um outro assunto que eu gostaria de tratar com o senhor, porque o senhor participou daquela recepção em Brasília para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro ali na sede do Partido Liberal. Presumo que o senhor tenha conversado com o ex-presidente. Fala-se muito sobre a possibilidade de ele cumprir uma agenda por todo o país, realizar viagens. Fala-se, inclusive, na possibilidade de retomar as motocicletas, enfim. Eu conversei com o ex-ministro Gilson Machado, que falava justamente na defesa do legado do governo de Jair Bolsonaro. Como eu sei que o senhor tem uma relação mais próxima com ele, queria entender um pouco como foi a chegada dele, se o senhor teve a oportunidade de conversar e também como o senhor entende que será essa oposição. Muitos entendem que ele deve ser o líder. Ele desconversa falando que não. Não tenha dúvida que só ele tem a capacidade de liderar esse processo da oposição. O presidente Bolsonaro é o único homem público do país que tem capacidade de ir aos 27 estados da federação e mobilizar a população. O presidente Lula hoje está completamente sitiado ou no Nordeste ou visitando o índio em Roraima e não tem coragem de ir ao Sul, Sudeste, enfrentar a população. Então, eu acho que o presidente vai percorrer todo o país. Nós temos que nos preparar para as eleições de 24, para que nós chegamos esse grupo político bem fortalecido nas eleições de 26, e o papel do presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele será fundamental
para que a gente tenha uma vitória nas eleições de 24 sem precedentes na história do país. Agora, senador, no próximo dia 11, vamos falar um pouquinho agora de STF. No próximo dia 11, Ricardo Lewandowski se aposenta. Ele antecipou esse processo, embora complete 75 anos. No mês seguinte, ele antecipou essa aposentadoria para o dia 11 de abril. E há muita especulação a respeito de quem será o seu substituto. E não é segredo para ninguém que Cristiano Zanin é um grande cotado, é talvez o preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é bom a gente lembrar que as indicações do presidente a essas vagas no STF precisam passar pelo Senado. Haveria alguma dificuldade de Zanin avançar nesse processo no Senado para conseguir chegar a essa cadeira? Olha, eu não gosto de falar por hipótese. Eu quero dizer que a Constituição permite que o presidente da República, atendendo todos os requisitos, indique quem ele quiser. Né? Nós nunca tivemos pelo menos desde quando eu comecei a militar, eu não me lembro de nenhum caso do Senado Federal rejeitar algum indicado do presidente da República. O que eu sinto lá na casa é que nós esperamos que tenha um indicado com perfil garantista, que venha respeitar a Constituição, que saia dos holofotes, que a gente tenha um Supremo mais voltado aos autos. E se tiver uma pessoa com esse perfil, nós não teríamos dificuldade nenhuma de aprovar um nome indicado pelo presidente da República. Agora, senador, queria tratar de um outro assunto também um pouco espinhoso para o governo. Queria a sua avaliação sobre esse posicionamento do governo federal, do presidente da República, em relação ao Banco Central, também ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Lula, em algumas ocasiões, chegou a sugerir que ele não seria o melhor presidente para a instituição financeira, que acha um absurdo os juros na casa de 13,75%, dizendo que essa taxa deveria descer de qualquer forma, de qualquer modo, enfim. E quando perguntado se ele deveria sair, ele falou, bom, isso eu não tenho poder para resolver, o Senado é que tem que resolver essa situação. Claro, queria a análise do senhor acerca dessa situação difícil que envolve governo federal e Banco Central e sobre essa possibilidade do Senado apreciar a situação de Roberto Campos Neto no Banco Central. Olha, as pessoas em Brasília têm total consciência que isso nem vai ser discutido no Senado. Isso aí é uma cortina de fumaça, uma certa irresponsabilidade, não só do presidente Lula, como diversos seus ministros, querendo jogar essa cortina de fumaça, querendo jogar a culpa da instabilidade do governo, a culpa dos juros altos do país e do custo do dólar no país é total e única responsabilidade do presidente da República, que faz essas declarações, não cria as medidas necessárias para diminuir a máquina pública, para diminuir os custos do país, só pensa em criar ministérios e, como eu disse, cargos para a companheirada e causam esses juros absurdos. Um dólar que tem um custo no país hoje de um real do dólar por conta dessas declarações. O dólar hoje poderia estar em torno de 4,50, 4,70, está R$1 a mais. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas hoje no nosso país estão pagando 20% a mais em tudo, porque nós temos uma economia completamente dolarizada. O arroz é dólar, a gasolina é dólar, o feijão é dólar, a carne é dólar. Então, nós temos um orgulho muito grande da atuação do presidente do Banco Central. Ele, já por mais de uma vez, foi escolhido o melhor presidente do Banco Central do mundo. Isso é um orgulho. Todo mundo, as pessoas que conhecem a economia no nosso país sabem que a atuação do presidente do Banco Central é irrepreensível. O governo deveria estar procurando trazer estabilidade ao país e deixar esse tipo de discussão e ataques que não levam a nada e só trazem mais problema para a população brasileira. Vários assuntos, hein, senador? Banco Central, Supremo Tribunal Federal, arcabouço fiscal também, articulações no Congresso. Gostaríamos de agradecer demais a participação do senhor, senador Ciro Nogueira, ele que é o presidente nacional do PP, Partido Progressista. Senador, um grande abraço, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, é muito bom sempre participar desse programa mais do que isento aí da Jovem Pan. Muito obrigada, senador. Boa semana.